Não importa o lugar geográfico em que você esteja, se nos montes ou nos vales, bom mesmo é estarmos onde Jesus está. E Jesus está aqui nesta manhã. Você pode dizer glória a Deus. Por isso é bom estarmos aqui. Jesus está conosco em 2021. Glória a Deus. Então diga 2021. É bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui. Queria que vocês abrissem aí as suas Bíblias comigo em Jeremias, no capítulo 29. Esse texto foi um texto que o Senhor colocou no meu coração, na minha devocional, no dia 31. E eu quero compartilhar com vocês algumas verdades que Deus tem para nós nesse texto. Jeremias 29, nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 4. Jeremias 29, 4. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Eu vou ler aqui na versão NVI. Ela está aqui no Data Show, quem quiser acompanhar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas. Diga, construam. E habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Verso 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. O tema dessa mensagem é esperança e futuro. Vamos repetir? Esperança e futuro. Esperança, o termo esperança significa esperar com expectativa. E a gente aprendeu que expectativa é esperar por algo provável, por algo certo, por algo viável. Esperança também significa confiança em coisa boa. Esperança também significa fé. E Santo Agostinho, ele vai trazer uma boa definição da fé, paralela ao que o escritor de Hebreus vai dizer. Ele vai dizer que a fé é acreditar no que não se vê e ter como recompensa aquilo que se crê. Aprendemos aqui domingo passado que fé também é acreditar no caráter imutável, inerrante e incorrompível de Deus. Então, esperança é ter fé no caráter de Deus. E futuro? Futuro é aquilo que precede ao presente. Futuro é o tempo que ainda está por vir. Futuro é o tempo que não existe ainda, mas pode e deve vir a ser. O grande problema da nossa geração, da geração moderna, é não saber discernir os tempos. Frequentemente, estamos vivendo o presente,
mas estamos sempre desejando interferir no futuro, como se isso fosse possível. Frequentemente estamos vivendo o presente, mas sempre estamos nos ancorando ao passado. A nossa geração é a geração dos doentes emocionais. Porque todas as vezes que você está no presente e quer intervir no futuro, você desenvolve a ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. É se preocupar com o amanhã. É viver, sabe, as expectativas no nível que faça você interferir ou desejar interferir no seu amanhã. E depressão é excesso de passado. Todas as vezes que você está no presente e se ancora no passado, você desenvolve a depressão. Por isso essa geração é a geração dos doentes emocionais. Nós vamos encontrar um número exacerbado de ansiosos e depressivos. Tudo porque a gente não aprendeu a discernir os tempos, a viver o dia chamado hoje. E eu entendo, queridos, que a gente não vai conseguir de forma alguma ver a benignidade de Deus se avaliarmos o seu agir pelo que os nossos olhos veem hoje. Eu preciso crer que ainda que o meu presente, as coisas não estejam favoráveis, Deus está agindo. Porque acreditar e ter fé e saber que Deus está agindo não significa eu ter que saber o que Ele está fazendo. Eu só preciso acreditar que Ele está fazendo, mesmo que eu não entenda ou saiba o que Ele está fazendo. Eu não posso avaliar as benignidades de Deus a partir daquilo que os meus olhos veem agora. O que eu preciso crer é que Deus está no meu futuro. Ele não estará no meu futuro como eu estarei. Ele não esteve no meu futuro, Ele está no meu futuro. Porque a palavra diz que para Ele o ontem e o hoje são a mesma coisa. Então quem tem essa certeza, essa esperança, essa expectativa viva de que Deus está no seu futuro, ele aprende a viver o dia chamado hoje. Você pode dizer glória a Deus? Estes versículos que nós lemos de Jeremias 29, ele tem como pano de fundo um contexto de dificuldades, de problemas, de dor, de perda. Um momento muito difícil em que o povo de Israel estava inserido, estava vivendo. Olhando para esse contexto, a gente percebe que foi uma situação que entristeceu a Deus. Pelo que conhecemos de Deus, e olha que conhecemos Deus de uma forma muito ínfima, muito pequena. Mas pelo que conhecemos de Deus, nós sabemos que Deus é bom. Deus é fiel. Deus é leal. Deus, Ele espera e Ele quer para nós o melhor. E quando a gente vê a situação que o povo estava vivendo, uma situação de calamidade, uma situação de caos, uma situação de dor, a gente percebe que aquilo entristecia o coração de Deus. Não foi fácil, eu imagino, para Deus permitir tal situação para aquele povo. Até porque o nome de Deus estava sendo envergonhado. O nome de Deus estava sendo escarnecido. Porque no momento em que a nação de Israel é oprimida e vencida pela Babilônia, havia-se uma crença no meio dos povos antigos que todas as vezes que uma nação perdia na batalha, ou era subjugada por outra nação, significava que o Deus daquele povo havia se enfraquecido. O Deus daquele povo havia adoecido, o Deus daquele povo havia morrido. E era essa compreensão que todas as nações tinham sobre Israel ou acerca de Israel. Pensa, o povo de Deus, o povo de Israel, um povo conhecido pela sua imbatibilidade, um povo que sempre venceu todas as guerras. Agora Israel havia perdido. Israel estava sendo despatriado. Eles estavam sendo arrancados à força da sua terra natal. Israel estava sendo conduzido para a Babilônia como escravos.
justiça, o nome de Deus estava sendo escarnecido. E por um momento Deus permitiu que o nome dele fosse vituperado. Então não pense que tenha sido fácil para Deus permitir tal situação de dor ao povo de Israel. Mas nós sabemos que havia um propósito estabelecido. Nada foge ao controle de Deus. Deus está no controle de todas e qualquer situação que possa nos advir. O capítulo 29 que nós lemos, ele trata-se de uma carta de Deus, por intermédio de Jeremias, destinada ao povo que já estava na Babilônia. O povo de Israel, por volta de 597 a.C., o povo de Judá especificamente, foi cercado. Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Na época do reinado de Joaquim, o texto vai dizer que Joaquim e sua mãe, a rainha mãe, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E foram sentenciados a serem escravos de Nabucodonosor na Babilônia. Agora, Deus permite que Nabucodonosor entre em Jerusalém. Leve consigo todos os nobres, todos os oficiais, incluindo o rei e a rainha mãe como escravos. 10.000 pessoas da realeza foram levados para a Babilônia. Nabucodonosor também leva 7.000 soldados das forças armadas de Jerusalém, homens fortes e habilitados para a guerra, leva como escravos. Leva também todos os artesãos, todos os artes. Nabucodonosor, ele entra no templo suntuoso construído por Salomão. Ele saqueia, ele destrói, ele queima aquele templo. E ele leva consigo todos os utensílios sagrados. A cidade ficou desolada. Apenas alguns pobres permaneceram na cidade, para sua desgraça, porque foram dizimados pela fome e pelas pestes que sucedem uma guerra. Aquele povo conhecido como povo vitorioso, aquele povo que eram vencedores e imbatíveis em qualquer guerra, agora estavam caminhando cabisbaixos e envergonhados para a Babilônia, como escravos. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que ao permitir que a cidade ficasse desolada, ao permitir que o povo passasse por esse momento de dor, de caos e de perda, nós vemos Deus aqui se utilizando de algumas situações não tão boas para fazer com que os seus desígnios insondáveis e bons fossem concretizados, se cumprissem. Deus se utilizou de uma situação de destruição e mal para trazer bem para aquele povo. O objetivo final de Deus era o bem. E a gente entende pela palavra de Deus, no verso 11 que lemos. Eu queria pedir que mantesse o verso 11, por gentileza. Por favor. Deus vai dizer o seguinte para o povo: eu é quem sei o plano que tenho a respeito de vocês. O meu plano é plano de prosperidade, de paz. O meu plano é plano para fazer vocês prosperarem. Parece incoerente os planos de Deus serem bons, quando na realidade o povo estava passando por um momento de dor. Mas eu aprendo em Romanos, no capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pega o mal que era para te destruir e Ele redunda em tratamento, em aprendizado, para que você cresça, para que você prospere, para que você mude de nível. Deus pega aquilo que o diabo enviou para te matar, e Ele te restaura, Ele te promove, Ele te eleva. Porque todas as coisas, boas ou más, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você consegue entender essa dimensão? Diga glória a Deus. Entenda uma coisa: Deus não cria o caos. Aquele povo estava vivendo um momento caótico, e não foi criado por Deus, porque Deus não cria o caos.
Mas Deus manifesta o seu poder criativo ou de criação no meio do caos. Nós vamos ver em Gênesis no capítulo 1, nos primeiros versículos, Moisés vai narrar: no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e o Espírito de Deus pairava. Esse período mostra o período caótico da terra. Havia apenas trevas, não havia nada, era um caos absoluto. Mas o texto diz que o Espírito pairava. Sabe o que significa pairar? Movia-se. No original grego significa o mesmo que uma ave faz com os seus ovos para que sejam chocados, protegendo. No meio do caos, Deus está protegendo os nossos sonhos. No meio do caos, Deus está protegendo nossa existência, o nosso futuro. No meio do caos, Deus está projetando o nosso amanhã. No meio do caos, aquilo que hoje é treva, de repente emana a luz. Aquilo que hoje é extremamente destrutivo e destruído, Ele constrói coisas extraordinárias, porque Deus, Ele se manifesta e Ele transforma tudo a partir do caos. Então talvez nós estejamos chegando agora em 2021, vivendo um período de caos. Mas entenda, o Espírito de Deus, Ele se movimenta, Ele paira e Ele age no meio do caos. Quando eu digo que Deus não cria o caos, a gente precisa entender que tudo que o povo de Israel estava vivendo eram resultados das suas semeaduras. Em Gálatas, no capítulo 6, no verso de número 7, Deus vai dizer que tudo que o homem semear, ele também vai colher. A lei da semeadura e colheita é a lei imutável que rege a nossa existência. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins ou más, você vai colher coisas ruins ou más. Numa linguagem mais científica, a doutora Márcia Luz vai dizer que a vida, ela dá mais do mesmo. Sabe o que significa isso? Quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, quanto mais você amaldiçoa, mais você colhe murmuração, reclamação e maldição. A vida sempre vai te dar mais do mesmo. Quando você planta bênção, gratidão, você também vai colher bênçãos e gratidões. Então, avaliem as sementes que vocês estão lançando na terra. Porque uma coisa que vocês têm em mão é o poder da escolha. Olhem a sementeira, avaliem as sementes. Porque depois que você lança na terra, não tem mais retorno, só a colheita. O povo de Israel estava sendo envergonhado, despatriado, tirados da sua terra, levados envergonhados para a Babilônia por causa das suas semeaduras. O povo havia se distanciado de Deus. Deus havia dado uma ordem expressa para aquele povo que não adorassem outros deuses, que não se prostituíssem diante de nenhuma imagem de escultura, nem de seres semelhantes ao que há na terra, nos céus ou debaixo da terra, ou no mar. Mas a Bíblia vai dizer que aquele povo se prostituiu, espiritualmente falando. Aquele povo começou a adorar outros deuses, a levantar altares nos lugares sagrados, derramaram sangue inocente em altares, e a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. Nós temos um provérbio popular que diz o seguinte: uma hora a conta chega. A gente vai plantando desgraça, a gente vai plantando ruína, a gente vai plantando dor, a gente vai plantando sofrimento. Uma hora a conta chega. Uma hora a colheita se torna inevitável. O que vivemos no ano de 2020 foi um ano de colheita desastrosas. Porque chegou o momento, a conta chegou, a fatura chegou. O homem tornou-se perverso.
Nós temos visto a iniquidade se multiplicar, a violência aumentar, as pragas se propagarem, as doenças se alastrarem. Sabe por quê? Porque nós estamos semeando. E tudo que o homem semeia, o homem colhe. Aquele povo estava sendo levado para a Babilônia como ato da sua desobediência, como consequência dos seus atos libidinosos e pecaminosos. E às vezes a gente olha para o ano de 2020 e a gente pergunta: Senhor, por quê? Por quê? Porque nós semeamos. E tudo que o homem semeia, o homem colhe. O ano de 2020 foi um ano de tratamento para nós. Sabe por quê? De repente você pensa assim: ah, mas eu não fiz mal. Não, talvez você não tenha feito o mal propriamente dito. Mas muitas das vezes nós nos tornamos condescendentes, nos tornamos complacentes com o erro alheio. A prova disso foi o que aconteceu na apoteose, no carnaval passado. Os justos se calaram. E eu não estou falando aqui de uma rebelião, de colocarmos as nossas vozes nos holofotes, nos microfones da vida, não. Mas muitos de nós fomos complacentes, condescendentes com aquela pouca vergonha que foi feita na apoteose. Sabe por quê? Não nos doemos. Muitas pessoas acharam aquilo normal, não foi afligido na alma, não dobrou o coração e rasgou o coração, num sinal de penitência. Por conta disso, vivemos a situação de 2020. E estamos agora entrando em 2021, ainda no período de tratamento de Deus, ainda no período de pagamento de fatura. Mas eu entendo por essa palavra que Deus tem o melhor para nós. A consequência inevitável do erro daquele povo veio, mas o amor e a graça, a misericórdia, o favor de Deus nunca esteve retido para aquele povo, como também não está retido para nós. Quando Deus permitiu que o seu povo fosse levado para a Babilônia, Deus tinha em mente tratar e moldar o caráter daquele povo. Deus queria que Israel crescesse por meio das aflições. Tem um refrão de uma canção que diz que ostras felizes não produzem pérolas. Às vezes a dor, irmãos, nos ensina verdades que momentos de prazeres não nos ensinariam. Perdas, desolação e sofrimento tende de extrair de nós o que temos de melhor. Porque a ostra, para poder fabricar ou produzir a pérola, ela precisa entrar no processo de sofrimento. É um processo de dor, de inflamação. E naquele processo intenso de adversidade, a ostra produz o que ela pode produzir de mais excelente, que é a pérola. Deus queria que o povo de Israel crescesse. Deus queria que o povo de Israel experimentasse, sabe, uma mudança, um tratamento de caráter que havia sido corrompido. E Deus se utilizou dos problemas, das adversidades e da dor para tratar aquele povo. Porque temos aprendido também que mar calmo não forja bois marujos. É no calor das aflições que nós somos purificados como ouro. É no calor das lutas que as impurezas que há em nós é retirada. É nos momentos de dor, e nunca houve um momento como houve em 2020 de tamanho tratamento de Deus para nós, os seus servos. Deus realmente moldou, Deus está moldando o nosso caráter, que foi corrompido no decorrer da jornada. E qual é a proposta de Deus para nós? Deus quer que nós cresçamos no meio das dificuldades. E eu quero destacar 3 pontos, 3 atitudes que nos fazem crescer em meio às adversidades que lemos nesse texto. A primeira delas, verso de número 5. Olha o que Deus vai dizer para aquele povo:
construam casas e habitem nelas, plante jardins e comam dos seus frutos. Aquele povo chegou ali, na Babilônia, e eles estavam cheios de expectativas de voltar, de regressar para Sião rapidamente. Só que Deus envia essa carta para dizer para o povo que o tempo do povo, ou o teu tempo, não é o tempo dele. Aquele povo tinha expectativa de regressar. Eles estavam ali há pouco tempo, há poucos anos ainda em Babilônia. Eles ainda recusavam-se a manter-se lá, a estabelecer moradia. Eu imagino as bagagens daquele povo todas feitas, porque eles achavam que Deus ia trazer o livramento imediato. Eles achavam que Deus ia tirá-los de lá e trazê-los de volta para Sião ainda naqueles tempos. E Deus enviou uma carta para dizer para aquele povo: eu tenho um plano a respeito de vocês. Meus planos são de paz e não de mal. Mas construam casas, plantem, casem-se, tenham filhos, desfaçam as malas, porque vocês vão ficar aí por 70 anos. O tempo de Deus, irmãos, não é o nosso tempo. Lembra do que eu disse? A preocupação com o futuro pode fazer você se atrapalhar das expectativas do agir de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso. Deus tinha um plano certo, um plano excelente, mas um tempo determinado para que aquilo acontecesse. E a primeira atitude que precisamos ter para crescermos no meio das adversidades é construir. Diga assim: eu preciso, no momento das minhas dificuldades, construir. Construir é uma habilidade que Deus deu a nós, seres humanos. E Deus espera que nos teus momentos de dor e de dificuldade, de perdas, preste atenção, que você continue construindo, que você continue frutífero, que você continue operante. Tem muita gente que na hora da dor cruza os braços, faz pirraça, faz birra para Deus. Ah, Senhor, tu levou meu marido, então agora eu também não faço mais nada para o Senhor. Ah, Senhor, o Senhor tocou e levou meu filho, também agora não faço mais nada. O Senhor tocou minha saúde, também agora não faço mais nada. Deus está dizendo para você: na hora da tua dor, continue construindo, continue frutificando, continue, sabe, operante. Da terra da tua vergonha, no momento da tua aflição, prossiga, avance, conquiste. Nós vimos no meio da pandemia pessoas abrindo negócios, no meio da pandemia pessoas prosperando, conseguindo bens materiais, no meio da crise. Sabe por quê? Porque são pessoas que não pararam por causa das circunstâncias adversas. São pessoas que no meio da dor, do caos e da dificuldade, permaneceram construindo. Deus quer que você frutifique na terra que Ele te plantou. Mas pastor, a Babilônia é terra de aflição. Pois é na terra da aflição que o Senhor quer que você continue crescendo. Lembra de José? José não foi para o Egito porque ele quis. Ele estava lá vivendo um momento de adversidade. José estava lá contra a vontade dele. Era a terra da aflição de José. Mas lá no Egito, José construiu casa. No Egito, José plantou jardins. No Egito, José se casou. No Egito, José teve filhos. Sabe o que significa isso? Independente da situação que você esteja vivendo, continue usufruindo da vida. Continue vivendo a vida da melhor forma possível. Deus quer que você continue. Deus quer que você cresça. E aí no verso de número 6, o finalzinho, ele diz assim: multipliquem-se e não diminuam. Tudo que Satanás quer fazer conosco é nos reduzir, queridos. Sempre foi desejo dele impedir o avanço do reino.
Tem muita gente ficando estéreis espirituais na hora da dor. Se recusa a gerar filhos espirituais na hora da dor. Mas Deus dá uma ordem clara para mim e para você: multipliquem-se e não diminuam. Essa foi a palavra que norteou a nossa vida em 2020. Quando muitas igrejas fecharam suas portas, quando muitos crentes desistiram da caminhada, do chamado, do ministério, alguns valentes entenderam que precisavam continuar a multiplicar-se, que precisavam continuar a crescer. Lembra do Egito? Faraó não conseguiu impedir o povo de gerar filhos, porque não havia métodos contraceptivos naquela época. Mas ele impediu que o povo crescesse, matando os meninos. É isso que Faraó quer. É isso que o diabo quer. Ele não se importa que você vá para a igreja, querido. Ele nem se importa que você vá para o céu, desde que você não leve ninguém com você para o céu. Sabe, ele quer realmente te tornar estéril. Ele quer realmente impedir que você cresça, que você se multiplique. Ele quer impedir que o reino de Deus avance. Mas olha o que diz lá em Isaías no capítulo 54. Amplie a vossa tenda, amplie o lugar onde você habita, alongue as suas cordas, movam as estacas e firme-as bem. Porque Deus quer que você se expanda. Deus quer que você cresça. Deus quer que você ganhe almas para o reino. Deus quer que você permaneça no meio da pandemia, no meio da guerra, no meio da fome, no meio da carestia, no meio do luto. Deus quer que você se multiplique e que você continue crescendo. Aleluia. Onde estão os líderes de célula? Diga assim: glória a Deus. Multipliquem-se e não diminuam. Segunda verdade, ou segunda atitude para que a gente vença ou cresça nas adversidades: sejam canais de bênção. Verso de número 7. Olha a ordem expressa que Deus vai dar para aquele povo lá na Babilônia: busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da terra. Sabe qual é a ordem de Deus para nós? No meio das dificuldades, Deus quer que nós sejamos canais de bênção. Aquele povo estava numa terra de inimigos, preste atenção. E Deus estava dizendo para aquele povo: vocês precisam buscar e orar por essa terra. Buscar ou busquem significa uma busca intencional. A palavra prosperidade em algumas versões está aí: busquem a paz da cidade, porque se a cidade tiver paz, vocês terão paz. Nós precisamos buscar intencionalmente a paz pela cidade. Precisamos trabalhar pela paz. Tem muitas pessoas se desesperando, se angustiando, se frustrando, se decepcionando, porque a cidade está um caos, porque São Simão está um caos. A ordem de Deus é: busquem a paz pela cidade. Não é o poder público que tem que fazer isso, não é a segurança que tem que fazer isso. Somos nós, o povo de Deus. É dever nosso, é nossa responsabilidade, é o nosso papel buscar, trabalhar pela paz. Então, se o que você está falando e fazendo não está contribuindo para trazer paz para o lugar onde Deus te plantou, mude suas atitudes. Comece agora a trabalhar pela paz. Comece agora a abençoar o lugar onde você está plantado. Comece agora intencionalmente a ser um pacificador, porque pacificador é aquele que trabalha pela paz. E a Bíblia vai dizer que são bem-aventurados pacificadores. Comece a abençoar e não a maldizer o lugar que você mora, porque se o lugar prosperar, vocês prosperam. Se no lugar tiver paz, vocês também vão ter paz. Deus manda que a gente busque a paz pela cidade. E aí ele vai dizer mais: e orem, clamem. A igreja primitiva sempre, desenvolveu bem esse papel. A igreja primitiva vivia esse princípio. Eles oravam pelos poderes estabelecidos, mesmo quando esses poderes eram perseguidores.
Deus nos ensina que devemos orar. Tem muita gente falando mal do poder, muita gente falando mal do presidente, mal dos prefeitos. Pois é, a Bíblia diz que você precisa orar. A igreja primitiva era perseguida pelos poderes públicos, mas eles oravam pelos governantes, pelos reis. Eles oravam pelos poderosos para que houvesse paz na terra. E quando nós oramos, olha o que o texto diz: para que haja paz para nós, precisamos orar para que tenha paz na terra. Terceira atitude para quem quer ser um vencedor. Verso de número 8. Olha o que diz a Bíblia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vós os engane. Não deem atenção aos sonhos que vocês, presta atenção, que vocês os encorajam a terem. Aquele povo estava ali na Babilônia por um desígnio de Deus, por permissão de Deus, por conta dos seus pecados. Deus havia dito que havia um tempo determinado para que eles saíssem da Babilônia, 70 anos. Mas alguns adivinhos, alguns profetas, em nome de Deus, diziam outras palavras. Profetizavam mentiras, ilusões e engano para aquele povo, dizendo: não, vocês vão sair daqui. Não, olha, essa luta vai acabar logo. Olha, não desista não, continuem. Só que a Bíblia vai dizer que eram profetas mentirosos. Então uma das qualidades, ou uma das virtudes e atitudes que você precisa ter para crescer no meio da adversidade: pare de dar ouvido a mentiras. Pare de dar ouvido a más notícias. Sabe por que um monte de gente hoje lota os consultórios psiquiátricos, terapêuticos? Sabe por quê? Deram ouvido a mentiras. O dia todo ouvindo mentiras. O dia todo ouvindo enganos. Mas olha só o que o texto diz: por causa dos sonhos que vocês têm no coração. Sabe, uma mente turbada, uma mente preocupada só atrai preocupação, só atrai notícias ruins. A Bíblia nos orienta a fundamentarmos a nossa fé na palavra de Deus e não nas notícias contrárias. Pare de dar ouvido às notícias mentirosas, a falácias que tiram a tua paz, que roubam a tua alegria. Se está vendo o noticiário, aquilo está te incomodando, pare de ver. Se está ouvindo uma conversa e aquela conversa está minando a tua fé, pare com essa conversa. Pare de dar ouvido às notícias mentirosas, a profetas mentirosos. Aqui eram profetas que profetizavam em nome de Deus. E às vezes até dentro da igreja a gente ouve mentiras, engano. Então, lapide os seus ouvidos, fundamente a tua vida na palavra. A palavra é um alicerce sólido. É como aquela parábola dos alicerces. Quem respalda a vida em mentiras, constrói em suas casas sobre areia. Quem fundamenta a sua vida na palavra e no que a palavra de Deus tem para nós, nos propósitos de Deus que Ele tem para nós, esses têm alicerces sólidos. As notícias ruins vêm, as dificuldades vêm, mas ele sabe filtrar e permanecer com esperança no Senhor. Ele sabe permanecer com a sua fé intacta no Senhor, porque ele não dá ouvidos a mentiras. O Senhor conta conosco para que a gente prossiga, para que a gente cresça. Não retroceda nos seus momentos de dor. Salmo 137 diz que quando eles chegaram lá na Babilônia, eles penduraram suas harpas nos salgueiros. A interpretação real não é que eles estavam ali, sabe, não querendo adorar a Deus. Não é que eles estavam desistindo do ministério. Eles não aceitavam que as músicas sagradas, as inspirações que eram atos de adoração ao Senhor, fossem cantadas numa terra onde eles estavam sendo envergonhados. Porque era o povo que pedia para que eles cantassem na tentativa de envergonhá-los. Então eles foram lá e penduraram as harpas, se recusaram a profanar o que era sagrado. Mas tem muita gente que pendura a harpa porque desiste.
porque se entristece e se permite parar. Aqui nós vemos 3 atitudes para crescermos no meio da adversidade. A primeira é construir. A segunda é ser um canal de bênção. E a terceira é filtrar aquilo que a gente ouve e não dar ouvido às mentiras. Continue avançando. Continue prosperando. Aí nós vamos ver que a conclusão, para a gente terminar, verso de número 11. Depois que Deus dá essas diretrizes para o povo, Ele completa com esse verso lindo que diz assim para nós: porque sou eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito. Entenda uma coisa, você não sabe coisa nenhuma. Quem detém todo o conhecimento de tudo é Ele. Quando Deus diz assim para mim e para você: eu é quem sei o que sei, ou que conheço os pensamentos que tenho a seu respeito, Deus está dizendo assim: dependa. Dependência. Pare de ficar tentando se ajudar. Pare de ficar tentando ajudar Deus a encontrar soluções para os seus problemas. Ele é que sabe os planos que Ele tem a nosso respeito. Nós só podemos viver o agora, mas Deus, lembra, Ele está no meu futuro, Ele sabe do meu amanhã, e só Ele tem esse conhecimento. Então tudo que eu preciso fazer é depender. Dependência. O ano de 2020 foi um ano que nos ensinou a depender. Foi um ano que Deus mudou a agenda de todo mundo para mostrar para nós que nós não somos detentores de coisa alguma. Eu tinha viagens marcadas, ministrações, palestra, formatura, tudo foi cancelado. Sabe por quê? Porque Ele quer que a gente aprenda a sermos dependentes. Porque quem sabe do nosso amanhã é Ele. E só Ele sabe os planos que Ele tem para nós. Então tudo que eu preciso fazer é depender. Estamos iniciando um novo ano. Que seja um ano de dependência. Não que você tenha que cruzar os braços, lembre, construam, seja um instrumento de bênção. Não ouçam mentiras ou notícias enganadoras. Mas dependa do Senhor. Se coloquem, sabe, como dependentes. Como necessitados, solicitos, porque só Ele pode todas as coisas. Aí olha o que Ele vai dizer: porque os meus planos para vocês são planos de prosperidade. Todas as vezes que a gente ouve essa palavra prosperidade, vem à nossa mente bênçãos, recursos financeiros, bens materiais. Só que a palavra prosperidade, em algumas versões aí, vai estar paz. Bem sei o plano que tenho a vosso respeito, planos de paz. No original, essa palavra está shalom. Shalom tem um sentido de plenitude, de completude. A palavra shalom significa paz, mas também significa saúde, significa felicidade, significa amizade, significa bem-estar. O que Deus está dizendo para mim, para você e para aquele povo que estava vivendo um momento adverso, Ele está dizendo assim: olha, os meus planos para vocês são planos de paz, planos de saúde, planos de felicidade, planos de amizade, planos de bem-estar, planos de uma vida plena. E isso é o que todo mundo deseja. Em algumas versões está dizendo assim: para que vocês tenham um fim que vocês desejam. No ano de 2020, no final de 2020, todas os cartõezinhos, as mensagens que a gente recebeu, o que desejavam para a gente? Paz, saúde, alegria. Porque, irmãos, dinheiro é bom, é necessário, é uma ferramenta de bênção. Mas não adianta ter riquezas se você não tiver a paz. Não adianta ter recursos financeiros se você não tiver alegria, não tiver saúde. Tudo que nós precisamos é da shalom de Deus. Tudo que nós precisamos é da prosperidade que Ele tem para nós. Então entenda, o ano de 2021 é os planos que Deus tem para nós, é planos de shalom, é planos de paz, é planos de saúde, é planos de felicidade, é planos de uma vida plena. O que nós precisamos aprender é a descansar, a depender e confiar. E aí Ele conclui dizendo: para que vocês tenham uma esperança e um futuro. Eu tenho um futuro garantido em Deus. Você pode dizer: eu também? Eu tenho um futuro assegurado. Eu tenho um futuro garantido.
Um futuro que vai me dar, que eu estou hoje cheio de esperança. Um futuro em que Ele estará lá comigo. Um futuro em que será melhor e maior do que eu pensei, do que eu planejei. Porque os planos de Deus a meu respeito são mais excelentes do que aquilo que eu posso planejar para mim. 70 anos depois, aquele povo volta. E eles voltam usufruindo dessa shalom. O Salmo 126 vai dizer que eles regressam. Na época de Zorobabel, na época de Neemias, na época de Esdras, a promessa se cumpre. 70 anos depois, Deus libera aquele povo da Babilônia. E aquele povo que lá na terra da aflição construíram. Na terra da aflição foram instrumentos de bênção. Na terra da aflição, eles continuaram, não dando ouvido às mentiras. Eles voltaram agora com seus pecados expurgados. Eles voltaram agora com um sorriso no rosto. Eles voltaram agora cheio de paz, de contentamento, cheio de saúde. Eles voltaram também prósperos financeiramente, porque na terra da nossa aflição, Deus nos honra, Deus nos faz crescer. Eu não sei o que o ano de 2021 nos espera, mas que nós possamos entrar e encará-lo, sabendo que o Senhor está conosco, e de que os planos dele a nosso respeito são planos de shalom, para nos dar esperança e um futuro.